Y nosotros vamos a entrar en una serie de mensajes de 9 semanas con una pregunta: ¿para qué vino el Pentecostés? Amén. Y vamos a recibir palabra y vamos a poder recibir unción, porque el Espíritu Santo, cuando manifiesta en una vida, transforma, sana, rompe cadena y hace cosas nuevas. Amén. La Biblia dice que vamos a vivir en novedad de vida. Significa que cada día vamos a poder experimentar el sobrenatural y la unción de Dios en tu vida. Quizás tú has llegado aquí y dices: pastor, me siento cansado, tantas luchas, tantas dificultades, pero yo quiero decirte que Dios tiene algo para tu vida en ese tiempo, porque dice la Biblia que en los tiempos, en los últimos tiempos, los últimos días, Dios va a derramar poderosamente el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Porque eso que nos va a dar fuerza. ¿Cuántos quieren recibir más del Señor? Entonces, el tema del mensaje, y quiero que tú apoye todos los predicadores que van a subir en ese púlpito para traer un mensaje. Nosotros tenemos la multiforma y sabiduría de Dios. Cada pastor aquí tiene una personalidad, un estilo personal, pero yo necesito que la iglesia los apoye con un solo corazón, porque donde hay unidad, el poder de Dios se manifiesta. Amén. El tema es: ¿para qué vino el Pentecostés? Pregunta ahí a la persona que está a su lado: ¿para qué vino el Pentecostés? Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren recibir poder? En nombre de Jesús. ¿Sabe, queridos? Es tremendo, porque el día de Pentecostés ocurrió unas 7 semanas después de la Pascua. Era la hora de la cosecha, de recoger el trigo y quemar la cizaña. Ellos estaban preparando ese tiempo, y fue de ahí que el Espíritu Santo descendió, Pentecostés. Amén. Y esta fue la fecha escogida para que descendiera el Espíritu Santo, trayendo el avivamiento. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos: un avivamiento. Repita eso: un avivamiento. ¿Qué significa? Nuestro corazón quemar de pasión y mirar las cosas que son de arriba. Ahora, la gran pregunta es: ¿para qué vino? Entonces, la respuesta de esta pregunta, y este es el primer mensaje de esta serie, Él, en el texto que acabamos de leer, que significa tener poder para testificar, tanto aquí, como allí, como en cualquier lugar. Vamos a repetir juntos: tanto aquí, como allí, como en cualquier lugar. Amén. Donde tú estés, si Dios te manda por aquí, por allá, Él te va a dar poder para testificar. O que significa testificar? Significa que nosotros não fuimos chamados para ser abogados de Jesús. El abogado va a hablar, pero testigo, aquele que va a testificar, es la persona que tiene experiencia con Jesús y va a poder hablar de algo de su propia vida. Amén. ¿Cuál era la realidad anterior al Pentecostés? ¿Cuál era la real situación antes que viniera el día de Pentecostés? La primera cosa que vemos en la historia de la Biblia, de los discípulos, de la multitud, es que había un compromiso o interés circunstancial. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Había un interés momentáneo, circunstancial. La multitud seguía a Jesús a medida que tenía algo para recibir. Tengo algo, glória a Deus, voy a seguir a Jesús. Y así está en Mateos 14,
19, que dice así: y mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes, 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y sabe, queridos, así, wow, va a haber comida free. Entonces la gente seguía a Jesús porque quería recibir algo. Buscaba recibir su necesidad básica. E, sabe, queridos, em Mateus 20, 29 diz assim: quando eles saíram de Jericó, uma grande multitud seguia Jesus. Que vai haver hoje? Vai haver pão, vai haver pescado. E aí, queridos, nós temos que entender algo que passa muito do que se predica hoje, é um evangelho de necessidade. Significa que muitos vão a Cristo buscando, porque tenho uma necessidade. Estou em crise, tenho problema em minhas finanças, meu casamento está em crise, meus filhos estão com problema, então eu venho a Cristo. Amém. É bueno venir porque Cristo tem a resposta. Pero eu não posso quedar todo o tempo buscando a Jesus porque tenho uma necessidade. Porque quando a necessidade é suplida, tu vem à igreja, oram por ti, põe as mãos sobre tu cabeça, tu recebe a bendição, recebe liberação. E que passa? Quando recebo a bendição, me vou. Então, o evangelho de necessidade é um evangelho que tu puedes começar desta maneira, pero é necessário que agora tu empieces a entender que Cristo tem muito mais para nós e o objetivo é transformar nosso caráter para nos fazer servir, dar e ser de bendição em nossa geração. Amém? Deus quer que não apenas eu venha a receber algo, mas que eu pueda dar algo, porque a multiforme sabedoria de Deus ha derramado em cada um de vocês, ha recebido dones, talentos. Então eu tenho que venir a experimentar que é servir, que é ajudar, que é orar por alguém, para que eu pueda receber mais. Eu tenho que dar com muito amor. Dile a pessoa que está a seu lado: para que tu recebas mais, tu tens que aprender a dar. Amém? E sabe, igreja, em Mateus, Jesus já sabia desta condição, a multitud le seguia. Em Mateus 15, 8, diz assim: este pueblo que me busca por necessidade apenas, me honra com os lábios, pero su coração está lejos. Significa, eu quero algo, pero não quero compromisso. E sabe, queridos, em essa situação anterior ao Pentecostés, a história é que este mesmo pueblo que dizia: Rei Jesus, te amamos, que lindo, que maravilhoso, tu eres nosso rei. O mesmo pueblo passava ao outro lado quando veían ser mais vantajoso. E assim está Jesus delante de Pilatos. E aí, mira, Pilato les pergunta a la multitud: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Mira lo que dice la multitud. La misma multitud que dizia: glória a Deus, rei de reis. E eles volveram a gritar: crucifícalo. Pilatos le dizia: pois que crime le ha cometido? Significa, Pilatos estava tratando de soltar a Jesus, pero a multitud dizia: pero ellos gritavam mais todavía: crucifícalo. ¿Por quê? Porque viam que era mais vantajoso agora não estar ao lado de Jesus, a estar ao lado de Pilato, que era o governante de este momento. Há uma história muito interessante de los doutores de la lei, de los fariseus, escribas, saduceus, todos os eus esses que viviam em la época de Jesus. E os fariseus eram expertos em lo que Deus falou em el passado, pero não entendia lo que Deus estava dizendo agora.
Jesús nunca en la historia de la Biblia habló tan duro a un grupo como le habló a los fariseos. Él decía nombres: raza de víboras, sepulcro callados y tantas otras cosas, porque ellos no dejaban a la gente entrar en el reino, no entraba y no dejaban a la gente entrar en el reino. Estaban ahí como, no, aquí no. No conocían, sabían todo, oraban, ayunaban, daban diezmaban, hacían todo lo que la ley decía, pero eran estorbo para el reino de Dios. Y había uno de ellos que se llamaba Nicodemos. Y Nicodemos vio lo que pasó, y mira, yo voy a leer la historia para que tú entiendas. Entre los fariseos, en Juan 3:1, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Nicodemos era principal de los líderes de esa época. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de la parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemos reconoce la unción, reconoce el señorío de Cristo, pero Nicodemos fue buscar a Jesús escondido por la noche. Escondido, no quiero que nadie vea, porque mi posición, soy líder de la sinagoga. Y quizás, igual a que Nicodemos, venimos a Jesús de noche. Somos cristianos en la iglesia, pero nos avergüenza confesar Cristo frente a los demás. Y es triste como muchas personas se avergüenzan de ser cristianos, tienen temor de ser reconocidos por los hombres como los discípulos de Jesús. Una cosa es la iglesia, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Y de ahí, de la puerta afuera, otra cosa. Y el ejemplo de Nicodemos, muchas veces vamos en un lugar donde la gente está ahí desesperada, cansada, hablando mil cosas y tenemos vergüenza de decir: mira, yo tengo, Jesús tiene la respuesta. Jesús tiene la solución. Y empezar a declarar el nombre de Jesús delante de la gente, porque aquel que confesa a Jesús delante de los hombres, Jesús le va a confesar delante de Dios y delante de sus ángeles. Y hay que tener esa fuerza, hay que tener esa pasión de no tener miedo de hablar el nombre de Jesús. Pero muchas veces buscamos a Jesús por la noche. Y sabe, iglesia, los propios discípulos de Jesús, los discípulos, los 12, en ese momento, antes de Pentecostés, tenían interés personal. Porque Jesús, la profecía dice que Jesús iba a ser rey. Ellos creían, bueno, va a ser rey aquí y vamos a estar con él. Vamos a recibir aquí mismo nuestra posición. Y mira lo que pasó con 2 de sus discípulos directo. La mamá de de ellos llegó y dijo en Mateus 20:20. En ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se prostró delante de él para pedirle algo. Y él le dijo: ¿qué es que lo que quieres? Y ella le respondió: manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Significa, este va a ser el ministro de finanzas que va a cuidar de todo, y ese va a ser tu consejero personal. Significa, ellos que van a gobernar aquí. Tú vas a estar tranquilo. Quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro. ¿Por qué? Interés personal. Judas también tenía interés personal. Judas pensó, bueno, yo voy a ser el tesorero de todo el reino. Y cuando vio que su proyecto no era un reino aquí en la tierra, que era algo espiritual, se frustró y pasó lo que pasó. Y tú sabes la historia de Judas. Sabe, queridos, Jesús nunca dejó de hablar el precio y lo que
llamados para ser del reino de Dios. Y sabe que el problema, que cuando ele habló del precio, muchos de sus discípulos, una gran cantidad de ellos se fueron, dejaron. Y ahí dice la Biblia que en Juan 6:66 dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaram de seguirlo e já não andavam com ele. Quando ele falou do preço, que havia que entregar todo, que havia que sacrificar todo para servir al rei, para receber o reino de Deus, eles disseram: opa, aqui não. Eu disse outra vez que eles disseram o quê? Como foi? El pasito de Michael Jackson. Uau, me vou. De aqui, não. Pasito atrás e se foram. Porque qual é o preço que Jesus disse? Aquele que não buscar de todo o coração, há que entregar todo, há que servir a Deus, porque aquele que não deixa todo por mim não pode ser meu discípulo. O que significa? Significa que ele tem que estar em nosso coração, ser todo para nós, para que todo lo demás tenha sua orientação, sua coisa, pero Jesus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Ele tem que ser todo para nós. E assim, queridos, nós sabemos que como vamos a receber el Pentecostés. E aqui quero entrar em la parte principal para que tu puedas saber agora, hoje, já o primeiro mensagem, como tu vas sair de aqui lleno do Espírito Santo. Amém? Quantos querem? Eu quero. Amém? Então, a resposta, como eu vou receber o Pentecostés, como eu vou viver o Espírito Santo. E a resposta está na conversação entre Jesus e Nicodemos. Empieza com essa conversação. Em Juan 3:3 diz assim: respondió Jesús, porque Nicodemos le perguntou: como puedo entrar en el reino? Como puedo recibir la salvación? Como puedo recibir lo que tú tienes? Y ahí Jesús le respondió, le dijo: de cierto te digo, el que no naciera de nuevo de arriba no puede ver el reino de Dios. En Juan 3, de 5 a 6, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nacido de la carne, carne es, y el que nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Vamos a repetir esa parte final. De Dios, lo que ha nacido de la carne. 1, 2, 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ponga a mano en su corazón. Cierra tus ojos. Padre, yo te pido en nombre de Jesús que tú puedas bautizar con fuego, con el Espíritu Santo, para aquellos que toda vida no han recibido la unción y la salvación y el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, puedan recibir en nombre de Jesús. Queremos más de ti, queremos te conocer más. Y abrimos nuestro corazón en nombre de Jesús. Amén. ¿Tú puedes dar un amén? La pregunta de Nicodemos: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Tengo que regresar al vientre de mi mamá para nacer de nuevo? Esa era la... Mira cómo racionalizaba Nicodemos. Pues no tengo que volver a mi mamá. Jesús dijo: no, Nicodemos. Y la palabra clave, o mejor dicho, un verbo que se repite 98 veces a lo largo del Evangelio, es creer. El nuevo nacimiento o regeneración se apropria por fe. Es por la fe, amén. Es por la fe. El nuevo nacimiento es obra entera de Dios. Es Dios que va a hacer, es por gracia. Pero tú debes prepararte
para ello, arrependiéndote, creyéndote, para volver a Dios. Es a través del arrepentimiento, volviendo a Dios. En Marcos 1:15 dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Amén. Entonces, iglesia, significa que la fe no es la puerta del reino, es lo que da poder para entrar en el reino, es la llave. Diga así, la fe es la llave. Amén. La fe es lo que va a abrir la puerta. La puerta de entrada para el reino de Dios, y ponga atención en eso, porque es muy importante, constituyen arrepentimiento, ser bautizado en nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Es la puerta, arrepentiros, ser bautizado en nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Es allí. Amén. Por eso que hay mucha gente que viene y la iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo. Y tenemos que llevar una iglesia para que todos puedan recibir el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber cosas que solamente el Espíritu puede hacer, de adentro hacia afuera. Amén. De adentro hacia afuera. Y sabe, iglesia, en Hechos 12:38 dice así, en el día de Pentecostés, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán, ¿qué? Recibirán, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Pedro predicó para una multitud y ellos sintieron el corazón, sentiram dolor, sentiram seu pecado e disseram, e agora, que hagamos, que vamos fazer? Como vamos a receber o Espírito Santo? Como vamos receber a salvação? E ele dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes por perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora, há uma promessa para ti hoje, para nosotros en ese tiempo. Y esta promesa es lo que quiero aferrarme, abrazar y tomar posición, porque yo necesito y tú necesitas. Eso está en Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos, tus hijas profetizarão, sus jóvenes verão visiones, sus ancianos sonharão sonhos, e sobre mis siervos e sobre mis siervas derramaré de mi espírito en esos días. Tú puedes dar un gloria a Dios, amén. Dale un gloria a Dios, diga, Señor, gracias porque hay una promesa. Dile así, Señor, yo recibo esta promesa para mi familia. Yo recibo esta promesa sobre mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque es allí donde va a haber el avivamiento. La iglesia no puede estar fría. La iglesia tiene que ser una iglesia de fuego, de unción del Espíritu Santo. Y solamente hay una promesa. Y esa promesa está hoy disponible para mí y para ti. Amén. Essa promessa de Deus. Sabe, queridos, é importante entender lo que passou allí em Hechos, allí em Pentecostés. Pero não parou aí. Não parou allí. Sigue passando por 2000 anos e nos alcançou hoje. E aqui estamos de la mesma unção, recebendo o mesmo poder do Espírito Santo. Quando Jesus dijo, vayan, esperem em Jerusalém, que o Espírito Santo vai descender sobre vocês. Haviam 500 pessoas. Passa um tempo, ¿sabe quantos quedaram? 120. Então muitos não quiseram esperar, se foram.
Pero eu sei que eu e tu queremos estar esperando entre os 120 que esperaram, e nós vamos ser os 120 de hoje, que significa aqueles que estão dispostos a esperar. Quantos estão dispostos a esperar? A venida do Senhor Jesus está acercando-se. E eu penso, eu não quero ser um agente secreto de Jesus. Quantos querem ser agente secreto de Jesus aqui? Não diga amém, por favor, ok? Quantos não querem ser agente secreto de Jesus? Querem ser aqueles que vão declarar a palavra de Deus? Eu quero ter compromisso, sem interesse. Eu quero estar esperando, glorificando com o fogo do Espírito Santo. Amém? Nós necessitamos receber esta unção todos os dias. Por isso que Jesus dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente. ¿Por quê? Porque necessitamos para esse tempo esforçar-nos, esperar e confiar. Porque o Espírito Santo vai nos dar força e vai avivar as áreas de nossa vida, de nossa família, de nossa igreja, que necessitam poder del alto para testificar. E quando nós testificamos, ¿qué pasa? Los señales te seguirão. Tu não vas estar correndo atrás de los señales, pero los señales seguirão aqueles que creem, aqueles que profetizam, aqueles que declaram, que não são agentes secretos, que vão poder declarar: Jesus, aqui estou, usa-me, Senhor. E sabe o que vai fazer Jesus? Te vai usar. Tu vai sanar, vai poner as manos, vai romper cadenas, demônios vão sair, gente vai caminhar, leprosos vão ser limpios, aleluia, oh glória, esse é o poder que Deus está liberando sobre nossas vidas. Pero temos que ter que ousadia. ¿Sabe o que é ousadia? Essa palavra se habla espanhol? Sim, ousadia. Que quedaram quietos assim, eu não achei que eu não tinha. Sabe que essa é uma pessoa que tem ousadia? Quantos querem receber ousadia? Eu quero, amém? Agora, igreja, é uma experiência definida e personal. Por quê? Porque aquele que recebe queda consciente que recebeu. Não é algo, não sei, não estou seguro, não. Recibe, quando recebe, tu estás consciente que has recebido o dom do Espírito Santo. É uma experiência porque nós experimentamos algo diferente. Não é simplesmente sentir algo, não. É algo diferente, algo que mueve de adentro hacia afuera. É definida porque quando lo experimentamos, desaparecem as dúvidas. Tu não vai quedar, não, será que sim, será não? Desaparecem, já não há dúvida, tu já crê e de aí recebe e empieza a caminhar por fé e empieza a caminhar em el poder do Espírito Santo. E sabe, igreja, é personal, porque cada um de nós pode ser diferente, somos diferentes. Uns podem profetizar, outros vão reír, outros vão chorar, outros vão orar, falar em outras línguas. Aquele que creu, se arrependeu, foi bautizado, tem o Espírito Santo vivendo dentro de ti, dentro de nós outros, amém? Pero é uma experiência personal, para cada um pode ser diferente. E sabe, queridos, é um revestimento de poder. Dile assim: eu sou revestido de poder. E sabe que diz em Lucas 24:49, diz assim: agora vou enviar-les lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder del alto, poder del alto. E assim a promessa se cumpre, que é o poder espiritual. Usted é revestido com o poder de Deus. E você pode sanar enfermos, operar milagros, profetizar,
hablar en otras lenguas, tener revelación de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, porque es un poder dinamos, que es un poder en acción, no es un poder apenas, y Él sigue creciendo de acuerdo con nuestra osadía, con nuestro corazón, con la libertad que el Espíritu Santo da, para que aquellos que creen podrán caminar en las aguas, podrán mover montes, podrán hacer cosas grandes, porque esa es la verdad, pero tenemos que creer. ¿Usted cree? Yo lo creo. Y eso que tenemos que buscar. Buscar revelación de Dios, recibir el Espíritu Santo. Y es la capacitación, y ese poder es la capacitación para ser testigos de Jesús. En Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Empieza en nuestra Jerusalén. ¿Sabe dónde es Jerusalén? Tu casa. Dice así para la persona que está a su lado. Tu Jerusalén es tu casa. Es allí que comienza, ahí que empieza la cosa. Amén. Mi familia. Es ahí donde Dios va a poder operar milagros en mi familia. Antes de recibir el Espíritu Santo en mi vida, la pastora preguntaba para la pastora, mi rubicita linda que está ahí, preguntaba, ¿quién es tu pastor? Y ella decía, el pastor Junior, era pastor de ella. Pero Deus foi fazendo a transformação em minha Jerusalém, foi transformando meu caráter, foi me dando autoridade. Comecei a orar com imposição de manos sobre ela, comecei a orar com meus filhos, serviço familiar em la casa, comecei a invitar os vizinhos. E passado tempo, por minha surpresa, perguntaram a quem é tu pastor? Eu disse, meu marido é meu pastor. Deus transformou, amém? Deus cambiou nosso coração, cambiou o coração dela, porque eu comecei a dar fruto dentro de minha casa, porque não adianta nada de eu ser pastor aqui e não ser pastor em minha casa. Primeiro eu tenho que ser pastor allá, para chegar aqui e poder pastorear a igreja de Cristo, que são nossos irmãos, nossas ovelhas, que são aqueles. Então é de aí que empieza. Nuestra capacitación para ser discípulos, ser testigos de Cristo, anunciar el evangelio del reino y hablar con autoridad y poder. Amén. ¿Cuántos quieren hablar con autoridad y poder? Y yo quiero darte algo práctico antes de terminar, antes de entrar a la conclusión y orar por ustedes. Vamos preparar nuestro escenario para estas 9 semanas. ¿Cuántos quieren preparar el ambiente? Vamos receber esta autoridade e este poder. Eu quero preparar nosso coração para que tu tenha toda a liberdade. Não tratar de racionalizar, deixar que o Espírito Santo se manifieste em tu vida como nunca antes. Para que podamos ter experiências e muitos testemunhos aqui de la manifestação do poder do Espírito Santo em tu vida, em tu casa e aqui na igreja. Amém? ¿Cuántos quieren? Entonces, la primera cosa que quiero hablar, para que esto pase, debe ser una acción nuestra. En Efesios 5:18 dice así, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Vino acá no es solamente el vino, la bebida. El vino puede ser un trabajo, pode ser uma distração, pode ser algo que ocupe o tempo de llenar-te de la palavra, de orar de rodillas, como estava falando com meu irmão hoje, e estava falando, abrindo o coração, ele disse, meu pastor, a luta é grande, pero eu dobro rodilha e Deus cambia a situação. Então, aí onde se está, o Espírito Santo nos vai dando força para seguir adelante. Entende? Eu passo por lutas, tenho lutas familiares, coisas, então muitas vezes temos ganas, estamos desanimados, pero quando dobramos rodillas, llenamos o Espírito Santo, Ele nos levanta, nos dá força para seguir adelante e dizer, de fé em fé, de glória em glória, eu sigo adelante, não miro atrás, miro adelante, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Então é uma ação nossa, deixar fluir com fé los ríos de agua viva
que significa, pastor? Em Juan 7:38, de aquele que crê em mim, como dice a Escritura, brotarão que? Rios de água viva. Rios de água viva. Então, igreja, eu quero invitar-te a rendir-se a Deus, não resistir, deixar fluir, dando graças a Deus, alabando, falando em línguas. Se tiveres que arrodillar-se, arrodilla-te. Se quiseres chorar, chora. Se quiseres reír, ri. Não tenhas pena, não tenhas medo. Amém? Quantos querem soltar-se em los braços do Espírito Santo? Quantos querem deixar a água viva sair de dentro de ti? Então, não resista. Deixa o Espírito Santo fluir em nossa vida. Deixa que o Espírito Santo empiece a mover tu coração. Deixa que a alabança alabe ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero ter essa experiência. Eu nunca recebi o batismo do Espírito Santo, mas Deus quer bautizar-te hoje. Deus quer llenar-te esses dias com rios de água viva. Diga assim: rios de água viva vão fluir de meu interior. Em nome de Jesus. Agora, queridos, llenar-se del vino nuevo. ¿Por qué vino nuevo? Mira lo que dice en Efesios 5:19. Hablen en ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando con su corazón al Señor. Ten siempre gracias por todo, em nome de Jesus, a Deus Padre. Amém? Dando graças, hablando em salmos, hinos e cantos. Então, allí vai ser uma constante búsqueda, todos os dias. Então, quando chegarmos aqui el sábado, já vamos chegar aqui lleno. Já vou chegar aqui, uau, já sentindo a presença de Deus, sentindo o mover do Espírito Santo. E sabe o que vai passar? Manifestação de poder, aleluia, porque onde estão 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo e Deus está presente. Deus está dentro de cada um de vocês, amém? E para terminar, qual é o resultado que vamos ter? Você quer saber? Primeiro resultado: seus filhos e suas filhas profetizarão, seus ancianos sonharão sonhos, seus jovens verão visões, mis siervos e mis siervas profetizarão. Aleluia. Glória a Deus, amém? Essa é a promessa, esse é o resultado. Vamos ter aqui nossos filhos profetizando. Os que estão aí, mira, loud, os muchachos que estão aí trabalhando hoje, vão começar a profetizar. Abrir a boca e declarar os mistérios do Espírito Santo, as coisas que vão passar, vão ter o dom do Espírito Santo para profetizar. Que coisa mais linda! Imagina tu filho em tu casa profetizando, declarando a palavra, levantando a mão. Isso é o que vai passar. Porque muitos dizem: essa geração está mal, essa geração está com problema, estão involucrados em muitas coisas. Pero eu quero declarar que essa geração se vai levantar, vai bendecir e vai profetizar em nome de Jesus. Esse é tu filho, essa é tu casa, essa é tu família em nome de Jesus. Agora, queridos, profetizar em hebraico é nabat, que significa sobre a influência divina, dizer acontecimentos futuros. A palavra profética é aquela que, de acordo com a vontade de Deus, traz existência aquilo que não existe. Chamar a existência aquilo que não existe. A segunda coisa que temos que entender para receber é ter visão. Um dos problemas é que muitas vezes perdemos a visão e nos quedamos com estancamento. Por isso que é necessário ter visão. Visão espiritual é a capacidade de ver o mundo espiritual, receber de Deus. Visão, ver o futuro como se já existisse. Eu empiezo a declarar e empiezo a ver meu futuro, agora, aqui, e empiezo a sonhar os sonhos de Deus, empiezo a ir para a palavra, correr as promessas que Deus tem para minha vida, e empiezo a mentalizar, empiezo a ver como se já houvera passado. Amém? Deus quer fazer isso. Tu necessitas milagre de Deus.
Quizás há uma irmã que necessita, que quer ter um filho. Empieza a profetizar, empieza a declarar, empieza a ver o milagre de Deus sobre tu vida. E tu vas quedar, e tu vas ter uma família, e vas ter hijos saludables de Deus, para que vão a crescer em la glória de Deus. E isso é o que chama a existência, amém? E por último, sonhar, amém? Quantos querem ter sonhos restaurados aqui? Glória a Deus. O que é sonhar? A palavra em hebraico é shalom. Se pronuncia halam. Significa sonhar, receber por sonhos, revelação de Deus, receber saúde em todas as dimensões. Todas as dimensões. Ter a capacidade de sonhos restaurados. E uma das coisas que muitas que eu escuto como pastor é: pastor, eu já não tenho sonhos. Já deixei. Já esqueci, e agora vou seguir a vida. Pero Deus quer restaurar os sonhos. Deus é um Deus que te ama, quer llenar-te, e quer que nós, como igreja, podamos receber a capacidade de ser testigos e receber poder e falar de las maravilhas que Deus quer fazer. Vamos poner de pé. Quero orar. E quero declarar que a palavra de Deus, o Pentecostés, já chegou em nossas vidas. Quizás tu nunca tenha tido uma experiência, quizás tu nunca tenha tido, se sente cansado e diz: Senhor, eu necessito um renuevo, eu necessito ser lleno, eu necessito receber poder del alto para enfrentar as situações que tenho enfrentado. E eu quero orar por ti. Eu quero esta noite invitar a igreja. Todos aqueles que querem receber, nós vamos orar sobre ti. Eu vou orar porque esse é o primeiro mensagem. E eu quero já do primeiro mensagem que tu já recebas a unção do Espírito Santo, el llenar, ser lleno do Espírito Santo esta noite, para que tu puedas, durante estas 9 semanas, profetizar, sonhar e receber o que Deus tem para ti, em nome de Jesus. Enquanto somos ministrados, eu quero invitar que aqueles que queiram, possam sair desse lugar e vir aqui à frente, dê um passo de fé. Como te digo, não resista, não venga com uma mentalidade já com conceitos. Deixa que o Espírito Santo possa fluir em tu vida. Abre tu coração. Quero invitar a todos que queiram receber, podem vir aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que recebeu a oração, levanta sua mão e empieza a alabar, empieza a declarar: Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu quero mais, llena-me, llena-me. Empieza a falar em línguas, empieza a falar o que Deus ha puesto em tu coração, empieza a declarar, porque muitas vezes não há palavras, pero o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hable, declare em nome de Jesus: Senhor, eu quero mais, Senhor. Saca toda a resistência que pode haver, todo bloqueio que pode haver. Padre, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Padre. Queremos mais de tu presença. Queremos el mover do Espírito Santo. Queremos ver, Senhor, tu mover poderosamente. Bendice, Senhor, o ministério de alabança, Senhor. Em nome de Jesus, cada um, Senhor, em nome de Jesus, recebe poder del alto. Em nome de Jesus, Deus te ha llenado, Deus te vai llenar. Abre coração, recebe. Diga assim: eu recebo, Senhor. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.